Eu convido para que nesse momento da reflexão da palavra, você possa abrir a sua Bíblia juntamente comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 17. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, do verso 1 até o verso 17. O tema para essa reflexão dessa noite é: da terra ao céu, a esperança do cristão. Assim, portanto, nos diz a palavra do Senhor. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se é que, estando vestidos, não formos achados nus, porque na verdade nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes deste corpo, para estarmos presentes com o Senhor. Pelo que também nos esforçamos para ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Portanto, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens, mas a Deus já somos manifestos, e espero que também nas vossas consciências sejamos manifestos. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes por nossa causa, a fim de que tenhais resposta para os que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vós. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos ler o verso 17, todos juntos? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, entregamos a nossa vida e elevamos os nossos pensamentos como um só corpo, unidos neste momento, com um desejo sincero de sermos edificados pela Tua palavra. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, Senhor. Fique à vontade neste lugar. Todos os pensamentos, ações que possam nos impedir de compreender e entender a Tua graça, a manifestação salvadora do Senhor dessa noite, caia por terra e seja removido deste lugar.
para que apenas a tua doce, santa, gloriosa presença se manifeste em nosso meio. É a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Da terra ao céu, a esperança do cristão. As pessoas que não conhecem a Cristo, elas podem dizer algo a respeito do próprio Cristo. As pessoas que não experimentaram a salvação podem argumentar algo a respeito do céu, podem apontar suposições a respeito da vinda que está por vir, mas não falarão da verdade porque não falam daquilo que elas estão experimentando. É conhecido por muitos de nós que estamos aqui, e certamente por você que cultuou conosco pela internet, a abertura das Olimpíadas 2024. Como se entendessem a respeito da verdade, profanam a respeito daquele que não conhecem. Julgam ser os proclamadores da verdade, quando na verdade são semeadores da discórdia, da injustiça. A imagem do que poderia ser para nós o cavaleiro do Apocalipse. Eles falam e apontam a respeito do mundo, mas não pensam e não meditam a respeito do juízo que virá. Porque o Deus que é amor é o Deus também da justiça. Portanto, o mesmo Deus que derrama o seu amor, Ele nos convida para um tribunal que o próprio apóstolo Paulo nos aponta aqui, no capítulo 5. E certamente alguns de nós poderíamos pensar, mas eles fazem isso, eles falam isso, eles atuam dessa forma porque não conhecem. Mas a verdade é que alguns já conheceram, alguns já experimentaram, mas decidiram se afastar da glória eterna do Senhor. Eu e você corremos o mesmo risco se não nos apegarmos à verdade libertadora da graça do Senhor. Porque pode ser que no decorrer da nossa vida, da nossa história, porque um dia nós levantamos e erguemos a nossa mão, porque um dia nós participamos de uma profissão de fé, porque um dia nós fomos mergulhados numa água, o tanque batismal, porque um dia nós participamos da ceia. Mas há pessoas, inclusive neste templo, que o nome está no rol de membros da igreja memorial, ou da igreja batista, ou da igreja presbiteriana, ou da Assembleia de Deus, e ainda assim não herdarão o reino de Deus. Porque não é sobre estar no rol de membros, porque não é sobre simplesmente seguir os preceitos ou normas ou condutas que uma igreja estabelece. Nós estamos pregando a verdade, e a verdade confronta a nossa vida, e a verdade nos convida à santidade, e a verdade nos chama a uma postura diferente da qual muitas vezes nós estamos vivendo. Desejamos estar na glória, mas não queremos viver diante do Rei da Glória, porque estamos diante do Rei da Glória, nós somos convidados ao que o apóstolo Paulo nos convida, a nos despirmos do nosso orgulho, a retirarmos as nossas máscaras e nos revestirmos de santidade e um tabernáculo que devemos abandonar para o edifício que as mãos do Senhor deseja construir e erguer em cada um de nós. E Paulo escreve essa carta
A igreja situada na região de Corinto, essa segunda carta, porque o apóstolo Paulo recebe uma informação durante a sua segunda viagem, após a sua partida. Ele soube de problemas que surgiram no meio da igreja, a respeito da impureza, a respeito de erros que ele precisava corrigir, o encorajamento aos fiéis a que permanecessem conectados e fiéis a Cristo Jesus. E ele aqui no capítulo 5, ele fala sobre a natureza da vida cristã, mas ele também nos aponta sobre a fragilidade do corpo. Ele nos aponta para a glória futura que espera os crentes, oferecendo uma perspectiva eterna que transcende as dificuldades que eu e você enfrentamos nessa terra. Meu pai, um homem forte, fez cirurgia ontem. Louvado seja Deus, tudo até agora indo muito bem. Mas o nosso corpo, ele se desfaz. Eu não sou mais o mesmo dos meus 18 anos, dos meus 19, dos meus 20 anos. Se eu pudesse voltar atrás, se nós pudéssemos voltar atrás, mas não podemos retornar ao passado para ter o vigor da juventude, porque o Senhor também, assim como nós amadurecemos no nosso entendimento, o nosso corpo ele vai se desfazendo até que possamos chegar ao estágio que nós seremos sepultados, e aí o nosso destino eterno será selado. Mas o apóstolo Paulo nos aponta que quando esse corpo se desfizer, estaremos diante de uma glória, a glória soberana do Senhor. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Primeira lição que nós podemos extrair é justamente essa comparação que o próprio apóstolo Paulo chama a nossa atenção sobre a realidade da habitação terrena, mas a realidade da habitação celestial. E aí no verso 1 ele diz: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna. Essa casa é eterna, é a casa nos céus. E Paulo então usa essa metáfora para descrever o nosso corpo físico. Em primeiro lugar, ele fala ali sobre a casa terrestre, e ele usa a expressão tabernáculo, porque para aquele povo do seu tempo, eles entendiam essa expressão tabernáculo. Paulo está chamando a atenção para a história do povo antigo, da antiga aliança. E quando ele aponta para o tabernáculo, ele está apontando para aquilo que é de caráter temporário, aquilo que é de caráter perecível, aquilo que é de origem humana. E relembrando com aquelas pessoas sobre o tempo no deserto, os 40 anos que o povo de Deus peregrinou pelo deserto, habitando em tendas. O lugar da adoração era um tabernáculo que se movia de acordo com que a nuvem de Deus andava. E de uma forma simbólica para o próprio Deus, apontando para o seu povo de uma forma didática, o tabernáculo que se movia, o tabernáculo terreno, apontava para a nossa fragilidade, o nosso corpo, apontando para aquilo que é transitório, aquilo que não vai permanecer. Porque o tabernáculo teve o seu tempo de importância e duração, mas ele passou. Mas o apóstolo Paulo ainda, no verso 1, ele diz: temos da parte de Deus um edifício. Muitos de nós, muitas vezes as pessoas, os seres humanos têm a tendência de iniciarem obras. Há irmãos que são apaixonados por obras. Eu conheço alguém que fala: pastor, não posso ouvir falar em cimento, argamassa, tijolo, que é comigo. Você conhece alguém assim? Mas quantas vezes a gente passa por uma região ou outra, a gente começa a ver uma obra que começou a ser construída e de repente aquela obra
é interrompida no meio do caminho, no meio do projeto, ou porque acabam-se os recursos, ou porque aquela obra é embargada e aquilo fica perdido no decorrer do tempo, mas Deus não. E é por isso que Paulo está chamando a nossa atenção, porque quando ele fala que temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, ou seja, não é erguida pelo homem, não é da inteligência humana, erguida por Deus. E se Ele inicia uma obra, meus irmãos, Ele vai completar essa obra até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E seremos como Ele é. Temos as nossas imperfeições, temos as nossas falhas. O problema é quando nós nos acostumamos e permitimos que essas falhas ou os pecados criem raízes tão profundas em nossa vida, que acabamos tendo a imagem de Cristo distorcida. E o reflexo, que poderia ser um reflexo vibrante, reluzente, é uma luz ofuscada pela carnalidade que desfrutamos. Mas quando ele fala então sobre o edifício, ele já está apontando agora não mais para o templo do tabernáculo, mas para o tempo em que o templo foi construído, agora com alicerces duradouros, estabilidade, indicando permanência, um lugar apropriado para adoração. E agora, diferentemente, na direção oposta à figura que Deus falava sobre o tabernáculo, Deus apontando para o templo, o tabernáculo, algo transitório, temporário. Templo, algo que veio trazer ideia de durabilidade, solidez. Aquele templo que foi edificado, trazendo a característica do caráter daquilo que é eterno, daquilo que é duradouro, daquilo que é de origem divina. E assim devemos viver a nossa vida. E Paulo tinha convicção de que a tenda ou tabernáculo, representado pelo corpo humano, fala daquele tipo de habitação que é armada por um tempo, mas servindo por um propósito limitado, porque então seria derrubado. Porque ele diz: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, e a expressão usada aí é justamente demolir, derrubar, ou seja, ele está dizendo que chegará um tempo em que aquilo que é transitório será derrubado, desaparecerá para dar lugar àquilo que será eterno, duradouro. E Paulo tinha essa certeza, porque ele diz: sabemos, nós temos, isso é convicção desse homem de Deus também nos convidando para algo maior da nossa vida. O apóstolo Paulo passava por perseguições, ameaças de morte, perigos de morte, o tempo todo. Mas quando ele fala essa verdade, nos fala aqui no capítulo 5, no verso 1, é como se o apóstolo Paulo dissesse: mesmo que os sofrimentos dessa vida me conduzam à minha morte física, eu sei que há algo maior, eu sei que há algo melhor, eu sei que há algo mais glorioso me aguarda. Um edifício erguido pelas mãos do Senhor. Amém? Você está preparado para o seu encontro com o Senhor? Nós gostamos dessa vida. Nós gostamos de usufruir de tudo aquilo que esse mundo, essa terra nos oferece. As viagens, as comidas. Pastor, não fala comigo em comida que vai me dar fome. As roupas que usamos, os perfumes, tudo isso é o reflexo do mundo em que nós vivemos e fomos colocados pelo Senhor, mas podemos desfrutar
Lembra da árvore do conhecimento do bem e do mal que o Senhor colocou lá no jardim? E Ele disse a Adão e Eva: olha, vocês podem comer de todos os frutos de todas as árvores, mas daquela árvore especificamente, o dia que vocês experimentarem daquele fruto, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E na nossa vida é como se nós estivéssemos nesse jardim, em que o Senhor nos dá o privilégio de nós vivermos a nossa vida, de escolhermos, de plantarmos, de edificarmos, de conquistarmos, de nos relacionarmos. Por vezes nós caminhamos em direção à árvore do conhecimento do bem e do mal, ao qual nós nunca deveríamos nos aproximar, assim nos distanciando do Senhor. Nós vivemos um mundo, meus irmãos, em que a busca pelo rejuvenescimento, pela preservação do corpo físico é constante. As academias estão cheias. Estou mentindo? Falo a verdade. Por toda parte. Você certamente já foi nos parques da nossa cidade. O parque que nós temos aqui atrás, o parque da cidade. Você vem aqui pelas manhãs, de segunda a domingo, pessoas praticando atividade. Isso é bom, é louvável. Precisamos manter o nosso corpo em dia. Vira e mexe, quando eu estou caminhando, fazendo minha corrida, encontro com um irmão aqui, outro irmão ali. Oi, irmão, vamos firme. Porque também isso é louvável. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas não apenas isso, porque às vezes nos preocupamos com o nosso exterior, nos preocupamos com o nosso corpo, nos preocupamos com a nossa vestimenta, nos preocupamos com as nossas conquistas, mas nos esquecemos de que o nosso verdadeiro lar não é aqui neste mundo. Nós somos peregrinos e forasteiros, porque o Senhor nos convida para a sua morada eterna no céu. Segunda verdade que nós aprendemos nessa noite: devemos ter um anseio pela imortalidade. E aí no verso 2 do capítulo 5, nós encontramos: e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Paulo expressa um profundo desejo de ser revestido por esse corpo celestial, um desejo de deixar a mortalidade para ser revestido da imortalidade. E ele usa essa expressão. E por isso, neste tabernáculo, neste corpo, neste tempo presente, gememos. E essa expressão que ele usa significa suspirar, queixar-se, lamentar. A raiz dessa palavra indica alguém que sofre por se encontrar em um lugar estreito, um lugar apertado, um lugar de confinamento, um lugar de dor e restrições, e deseja crescer, mas não há espaço. E porque não há espaço, o corpo sente, o corpo geme. O apóstolo Paulo está dizendo: a minha alma está conectada ao Senhor, mas há algo que me prende ainda a este tempo presente, ao meu corpo. Eu queria estar com o Senhor, mas eu preciso estar aqui porque eu ainda habito no tabernáculo terrestre. Eu sei que quando nós atravessamos o dia mau, nós também gememos. Às vezes nós passamos o dia do deserto, uma crise financeira, uma enfermidade que chega repentinamente, e você precisa ir às pressas ao médico ou ser conduzido ao hospital.
uma ansiedade que se instala, uma depressão profunda, incontrolável. Nós gememos. Muitas pessoas já ouviram dizer assim: pastor, eu gostaria, se o Senhor me levasse. Eu gostaria, daria tudo para ser recolhido pelo Senhor. Eu não quero passar por essa dor, eu não quero passar por esse sofrimento. Mães ou pais gemendo por filhos afastados, indecisos. Pastor, eu preferiria morrer do que assistir em uma plateia a destruição do meu filho. Como o apóstolo Paulo, ele também era um ser humano como nós gememos. Porque nós que pertencemos ao Senhor também desejamos estar com Ele, amém? Porque nós sabemos que o lugar onde o Senhor está é um lugar onde não há dor, um lugar onde não há enfermidades, um lugar onde não há lágrimas. Ele usa a expressão, a palavra de Deus, que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, porque é como se estivesse dizendo aqui: não haverá lugar para o choro, porque a eternidade é o lugar da morada de Deus. Mas Paulo reconhece, e por isso ele diz: gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. E quando ele fala desse revestimento, é a ideia de que alguém retirasse a sua roupa e colocasse uma roupa em preparação àquele dia. Eu quero, Senhor, estar contigo. Gememos, suspiramos pelas nossas frustrações, pelas nossas limitações, pelos pecados que estão em nós, pelas nossas fraquezas. A nossa alma geme, porque o nosso corpo se torna vítima de impulsos pecaminosos. E como Davi, sentimos o peso do pecado em nós e gememos. E Davi diz no Salmo 32: a tua mão pesava sobre mim, o meu corpo gemia, era moído, espremido, os meus ossos eram moídos, espremidos, apertados. Gememos porque nosso desejo é que sejamos consumidos, retirados deste lugar de restrições, para um lugar da liberdade como filhos de Deus. Mas é necessário ainda que nós estejamos por esse tempo aqui. Você sabia que Deus, claro, sabe diferenciar de quando nós desejamos a morte por desespero ou se desejamos a morte por anseio de estar com Ele? Porque há pessoas que se desesperam da própria vida porque não querem mais encarar a dor e o sofrimento. Eu queria estar com o Senhor, é justo, mas porque querem fugir do problema. Mas se o Senhor ainda não decretou que é o tempo da sua morte, o irmão ou a irmã precisa erguer a cabeça e batalhar e lutar com coragem e ousadia, reconhecendo que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, é aquele que nos conduz em triunfo nessa vida. Meu cunhado Celso, casado com a minha irmã Paula, certa vez andando nas ruas da grande Governador Valadares, em Minas Gerais, cabisbaixo, como diz o pastor Jair, sorumbático, andando, lamentando de cabeça baixa, ali no centro da cidade. E ele conta que então um amigo se aproxima dele e diz: Celso, e ele olha, e o seu amigo diz assim: meu filho, eu não sei o que você está passando, mas levante a sua cabeça, porque você é filho do rei. Eu não sei o problema
ou todos os problemas que os irmãos enfrentam. Mas se gememos nesse corpo, que possamos gemer nessa convicção de que o nosso gemido nos aponta para a nossa mortalidade, mas o Senhor nos convida para a imortalidade, e em breve tudo isso vai passar. Quanto tempo durará mais? 30, 40, 50, 70 anos para estarmos com o Senhor? Repense a sua vida. Há pessoas que vão vivendo loucamente a vida sem fazer o cálculo exato dos prejuízos que isso trará. Sabe aquela pessoa que entra no mercado e pega um carrinho e pensa, um carrinho é pouco, não é suficiente, eu quero 2 ou 3, e começa a fazer as compras, e vai pegando coisa e enche o carro, e quando passa ali naquele corredor final, que é o corredor do juízo, e de repente você vê o valor total. Certa vez eu estava atrás de uma pessoa que perguntou para o caixa assim: você tem certeza que ficou tudo isso? E o rapaz humildemente respondeu: mas foi você que comprou. Às vezes nós nos apresentamos como essa pessoa e vamos vivendo a nossa vida, e vamos trazendo para a nossa vida e fazemos escolhas, mas nós nos esquecemos que haverá um momento em que seremos colocados diante do tribunal de Deus e prestaremos contas. Pense como está a sua vida. Devemos manter a nossa esperança viva, sabendo que Deus preparou um lugar melhor para cada um de nós. Se você deseja estar na eternidade com o Senhor Jesus, a sua vida, as suas práticas e ações, os seus pensamentos precisam ser modificados nesse tempo que se chama hoje. Terceira lição que nós aprendemos nessa passagem, essa noite: vivemos uma vida pela fé. E aí nós vemos no verso 7 do capítulo 5, olha o que diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Vamos falar juntos? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A minha versão diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Mais uma vez o apóstolo Paulo fazendo distinção entre o reino invisível e o reino visível no qual nós vivemos. Mas jamais devemos nos esquecer que a vida cristã é uma caminhada de fé. Precisamos confiar nas promessas de Deus, mesmo que eu e você não possamos vê-las com os nossos olhos físicos. E essa expressão que o apóstolo Paulo usa aí, um andar por fé ou um caminhar por fé, representa ou traz a ideia de um viver contínuo, uma vida contínua, sustentada pela confiança em Deus e não nas circunstâncias da vida. Ou seja, vivo por fé e não pelo que vejo. Vivo confiante na graça de Deus e não por aquilo que os problemas estão trazendo para mim, estão apresentando para mim. Porque a minha confiança, a minha vida está depositada na mão daquele que tem a resposta. Porque a palavra final não é do problema, a palavra final não é o do médico, a palavra final não é do homem, a palavra final vem da boca de Deus. A palavra de Deus nos convida essa noite a uma vida por fé. Porque Paulo está falando sobre uma nação, uma cidade santa que os nossos olhos ainda não podem contemplar. Mas ele está dizendo: eu sei, é real. Este lugar existe. E é para este lugar que Paulo deseja ir. Ai, meus irmãos, e é para este lugar que eu e você também precisamos ter esse desejo intenso de estarmos com o Senhor. Uma fé que nos sustenta e nos guia, nos permitindo andar a nossa vida apesar das situações ou dos ventos contrários. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, o verso 27,
nós temos a seguinte informação a respeito de Moisés. Hebreus 11, 27 diz assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Moisés sabia da fúria do rei do Egito, Moisés sabia do seu poder, da sua autoridade, mas ele não se atentou para a autoridade terrena, ele olhou para a autoridade maior, o Senhor. Ele se atentou para aquilo que é invisível. Para onde os seus olhos estão olhando? Aquilo que nós cremos ainda por fé, que os nossos olhos não contemplaram, um dia veremos o Senhor face a face. Veremos o Senhor assim como Ele é. Mas por enquanto vemos tudo como obscuro. Mas um dia tudo será revelado. Em tempos de incerteza, meu irmão, eu sei que é fácil sermos dominados pelo medo. É verdade? Certamente o apóstolo Paulo, trazendo à sua memória, porque era um homem estudado, um homem intelectual, as palavras do profeta Abacuque: o justo por meio da sua fé viverá. O profeta Abacuque também, nos dias dessas palavras que foram ditas, eram dias terríveis, de ameaça do império da Babilônia que vinha contra o seu povo. E apesar de todo o cenário, e apesar de que ele sabia que seria um tempo sangrento, um tempo de injustiças, ele faz essa declaração: o justo por meio da sua fé viverá. Temos passado por lutas, por provações e privações, mas devemos vencer o nosso medo, a nossa dúvida. E o Senhor nos convida às suas promessas verdadeiras, mesmo quando não podemos ver e enxergar o caminho que está diante de nós. O justo, por meio da sua fé, viverá. Vamos falar mais uma vez? O justo, por meio da sua fé, viverá. E por fim, esse capítulo, o verso 17, Paulo chama a nossa atenção para a nova criação em Cristo. Diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Paulo está chamando a nossa atenção para a nossa união com Cristo, e essa união que resume a nossa experiência de redenção. E assim, dessa forma, ele vem falando do tabernáculo que se desfaz, que será derrubado, e apontando para o edifício construído e erguido por Deus. E agora ele fala: e assim, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém está unido com Cristo, experimentará da redenção, por ele seremos transformados. E essa passagem do capítulo 5, verso 17, é um convite para que possamos abandonar de uma vez por todas a nossa velha natureza. Que possamos sim olhar para o passado, para a nossa vida de pecado, para as nossas más escolhas, para os nossos maus caminhos, mas não é para lá que nós devemos ter o desejo de retornar como o povo retirado do Egito e agora rumo à terra prometida.
quando diziam para Moisés: foi para isso que nos trouxeste para cá, para este deserto, para morrermos aqui? Porque estavam olhando para o tempo presente, olhavam para o calor do deserto, olhavam para as limitações, porque não queriam o maná, que era um milagre, a manifestação de Deus. Eles queriam voltar para os alhos, as cebolas do Egito. Porque o alho poró do Egito, Moisés, que saudade. Aquele que está unido por Cristo e foi selado pelo Espírito, como o apóstolo Paulo diz no capítulo 5, o penhor, que é a garantia que nós chegaremos nas moradas de Deus e de Cristo. É o servo, é a filha de Deus que, com maturidade, é capaz de recordar a vida passada, o tempo do cativeiro, mas com desprezo, porque não desejo mais aquela realidade para mim. Aquela vida, pastor, não combina mais comigo agora. O Egito não é mais para a minha realidade agora. Essa pessoa, como a palavra do apóstolo Paulo, as coisas antigas, os hábitos ruins, pecaminosos ficaram para trás. E Deus já fez e preparou um novo caminho, coisas novas. Assim como Moisés estava conduzindo o povo para a terra prometida, o lugar produtivo, diziam que mana leite e mel. Mas muitos morreram no deserto, porque não queriam essa nova vida, porque essa nova vida tem um preço. Qual é o preço, pastor? É o abandono de tudo que desfrutamos em uma vida de pecado. Falsidades, mentiras, divisões, egoísmo, lascívia, prostituição, adultério. Todas essas coisas não correspondem mais àqueles que estão caminhando para a Canaã celestial. Precisamos ter o domínio próprio. Esses dias alguém me falou assim: pastor, eu sou colérico. E eu disse: mas eu nunca percebi isso. Ele diz: mas é um colérico transformado. Eu falei: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um colérico dominado pelo Espírito. Não podemos nos apegar àquilo que somos, porque temos a nossa essência, temos a nossa identidade, mas não devemos nos contentar com aquilo que somos, porque uma vez que estamos em Cristo, precisamos ser novas criaturas. Vinho novo em odre novo. O vinho novo, que é uma vida nova, não é comportado em um odre velho. Vidas antigas, vidas passadas. Deus nos convida para algo novo nessa noite, meus irmãos. O Senhor te convida a um cântico novo, a um novo pensamento, a você, marido, uma nova postura na sua casa, não sendo omisso. Eu tenho falado com os jovens desde cedo, os rapazes que eu tenho oportunidade. Nós precisamos mudar a realidade dos homens da nossa geração, porque há um livro chamado O Silêncio de Adão, que justamente aponta para essa realidade de quando Adão, ainda no jardim do Éden, ao lado de Eva, ele se omitiu, ele estava ao lado dela, segundo a expressão no hebraico, mas ele se omitiu na sua posição de guardião, e Eva pega do fruto, e ela come, e ela também dá ao seu marido. O marido revestido de autoridade, o marido que é nova criatura, ele tem a sua posição como o guardião da família. Esposas que amam o seu esposo, submissas numa mesma missão, no mesmo propósito, filhos obedientes e não rebeldes, que pensam
e contam até 10 antes mesmo de bater uma porta na cara do pai ou da mãe, porque são novas criaturas. As coisas velhas, alguém poderia perguntar: será que passaram mesmo? Quando nós saímos daqui, o que nós faremos? O culto encerra, as luzes se apagam, e nos esqueceremos a quem nós servimos. Cristo, por meio do seu Espírito, Ele não nos melhora, simplesmente. Cristo, por meio do seu Espírito, Ele não nos reforma. Ai, pastor, eu me converti, agora Deus me deu uma pincelada que eu já melhorei um pouquinho. Cristo, guarde isso, por meio do seu Espírito, Ele nos refaz. Como o oleiro que trabalha em um vaso até que ele chegue ao ponto do seu desejo. As coisas velhas já passaram. Somos chamados a experimentar uma transformação profunda e duradoura com Cristo, porque nós vivemos, você sabe muito bem, em uma geração, uma sociedade que valoriza a mudança superficial e temporária. A gente não aceita. Se eu pudesse, eu faria um implante capilar. Porque o núcleo da minha cabeça já aponta que a idade chegou. Eu vejo esses meninos com cabelo bonito, o vento bate e o cabelo vai, o cabelo vem. Eu falo: Senhor da glória. E o meu desejo até, pastor Francisco, que na eternidade o Senhor possa nos dar até um cabelo novo. Ah, Senhor, que o vento da Tua presença balance os meus cabelos. E às vezes nós queremos uma mudança que é boa, significativa, vai nos deixar bem apresentado diante das pessoas, um cabelo novo, sem buraquinho, sem coroinha, preenchido. Mas eu conheço também pessoas que fizeram e gastaram uma fortuna e o cabelo voltou a cair. É a realidade do corpo se desfazendo. E Deus dizendo: filho, não adianta. Valorizemos aquilo que importa, aquilo que vai ficar. Deixemos legados, mais legados e menos herança para a nossa geração, para a glória de Cristo Jesus. Como que está a sua vida? Nós vamos cantar uma música, um hino agora, que justamente nos fala sobre essa realidade. Autor da minha fé. Eu convido você a se colocar de pé. Também depois, se nós cantarmos, eu quero fazer mais uma oração com você nessa noite. Enquanto nós cantamos, vamos refletir na nossa vida, vamos refletir nessa expectativa, essa esperança gloriosa de Cristo na sua morada eterna e a nossa condição como pecadores e carentes da sua graça.